Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Alegria imensa e a gratidão diante de Deus podermos estar junto com vocês nesse momento em que nós queremos nos colocar em Sua presença, guiados pelo Seu Santo Espírito, guardados em Sua graça. Nossa alegria de podermos estar com vocês, entrando nas suas casas através desse meio de comunicação, nesta sala virtual em que queremos realizar mais um culto e queremos novamente receber de Deus este culto e assim termos esta comunhão em torno da palavra. Deus abençoe a cada um de vocês e esteja com vocês nesse momento. Vamos usar hoje a ordem das matinas, é uma liturgia opcional que nós temos dentro da nossa igreja luterana de forma muito especial. Teremos hoje também um acompanhamento mais por músicas de teclado, o seu Antônio está conosco, e um público que vocês não podem ver que vai estar nos ajudando no canto, tanto no responsivo da liturgia quanto também nos hinos. Nos alegramos muito de podermos usar esta ordem nesse momento de culto e podermos talvez trazer ao conhecimento de vocês esta ordem das matinas. Gostaria assim de, antes de nós iniciarmos o culto, convidar que cada um possa se colocando diante de Deus, termos esse momento da invocação do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe assim, enriqueça-nos com a sua palavra e aumente em nós a fé e nos firme nesta fé, guiando-nos nesse momento de adoração. Convido vocês a cantarmos o hino A Cristo Coroai. Quem tiver em casa o livro Louvai ao Senhor, o Cancioneiro, pode acompanhar no hino 45.
assim, queremos então iniciar a Ordem das Matinas com o pessoal que vai nos apoiar aqui no canto e também no órgão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos o Senhor, que Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Antes de nós passarmos para as leituras bíblicas deste culto, nós queremos convidar a cantar o hino Subiu o Salvador aos Céus, no Louvai ao Senhor, no cântico, o número 47. Salvador aos céus.
Estamos no 7º domingo de Páscoa e as leituras para este domingo de hoje nós iniciamos como introito no Salmo de número 68, versículos 1 a 10. O Salmo nos traz a vitória de Deus sobre os seus inimigos, um Deus que agiu no passado cuidando do seu povo, um Deus que no presente age cuidando a cada um de nós, nos livrando e protegendo dos inimigos também. Levanta-se Deus, dispersaram-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz o solitário que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Que grande consolo termos essas palavras em nossos dias, pois Deus continua agindo em nosso favor, cuidando, protegendo-nos e assim mantendo-nos em sua presença, em sua morada. Queremos seguir as leituras bíblicas e passarmos para a epístola 1 Pedro, capítulo 4, nos versículos 12 a 19, e depois seguimos no capítulo 5, versículos 6 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versículos 12 até o seu final, depois seguimos no capítulo 5, versículo 6. Assim nós lemos: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Versículo 6 do capítulo 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos que estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco,
Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras que vamos usar também na reflexão. Deus abençoe estas em nossos corações e vidas. E ainda temos a leitura do Evangelho para este 7º domingo de Páscoa. João capítulo 17, os primeiros 11 versículos. O Evangelho de João capítulo 17. O início da oração sacerdotal de Jesus. Vamos pegar a primeira parte. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Assim termina a leitura deste Evangelho para o 7º domingo de Páscoa. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. Nós convidamos a confessar a fé cristã usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus fortaleça essa fé que confessamos e nos guarde nesta fé para a vida eterna. Queremos cantar o hino Jesus, o Rei da Glória, no Inário Cancioneiro. Louvai, aliás, ele é só do Inário Luterano, o hino número 127. O Rei da Glória subiu radiante ao céu.
Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Oportunidade de nós podermos refletir sobre a palavra do Senhor. Palavra esta que Ele também nos trouxe para este momento de culto e aqui nos serviu com amor, com graça e com um zelo para com cada um de nós na fé que nos concedeu. Convido a orarmos ainda antes de refletirmos nesta palavra. Gracioso Deus, fortaleça-nos na fé em Cristo Jesus e atue sobre nossas vidas e com Teu Santo Espírito. Alegre o nosso viver e leve-nos a confessar de que a vida eterna é esta, de crer em Teu Filho Jesus Cristo e saber que Tu o enviaste para que nós possamos ter vida contigo. Abençoe-nos, guarde-nos e fortaleça-nos nesta fé em nome de Jesus. Amém. Nós temos como tema para este culto, o 7º domingo de Páscoa, após o festejo na quinta-feira da Ascensão, o tema privilégio glorioso. O que é um privilégio? Podemos destacar algumas palavras. É um direito, é uma vantagem, é uma regalia concedida normalmente a alguns ou pelo menos em exceção a outros. É uma condição de vantagem que é atribuída a uma pessoa ou a um grupo em comparação aos demais, podemos assim dizer. O privilégio garante ressalvas, imunidades que destacam o indivíduo perante outros, vamos dar esta direção, dando-lhes direitos especiais, além de alguns comuns a todos, ainda que sejam. Nós usamos esse privilégio quando nós usamos alguns verbos, ser, ter e estar. Quero compartilhar com vocês alguns. Ser pai, ser mãe é um privilégio. Nem todos podem ou são. Ter um filho assim, assado, desse jeito, ter o seu filho, que privilégio. Estar falando com vocês, um baita privilégio. Poder chegar até as casas de vocês, aos seus lares, às suas vidas, considero um grande privilégio. Participarmos deste culto é um grande privilégio. Recebermos este culto de Deus é um privilégio. Assim refletimos sobre a questão do privilégio. E o glorioso, ou esta palavra provinda do termo glória. O que é glória? Aí, me valendo de da fonte da internet, busquei várias palavras. Quero compartilhar com vocês a infinidade para descrever esse termo glória. Famoso, renomado, ilustre, notável, deslumbrante, esplêndido, iluminado, magnífico, maravilhoso, radiante, dignificante, enobrecedor, honroso, virtuoso, heróico, triunfante, vencedor, vitorioso. Nós podíamos continuar aí dando termos. E até então nós devemos assim, mas a quem nós devemos então dar esse termo glória, ou quando usarmos esse termo glória? Quando reconhecemos que alguém faz algo que merece ser destacado e nos alegra, ou pelo menos tem este aspecto de algo ser muito grandioso, que pode receber todos esses adjetivos, esses apontamentos, falamos que alguém fez alguma coisa extraordinária, nós dizemos, oh glória, está cheio de glória. Posso compartilhar com vocês que agora o meu pequeno, o Luiz, já está falando papa, e sai gritando ainda hoje de manhã. Eu digo, oh glória, maravilha disso aí, parece que não é nem neste mundo, a gente quer dizer assim. Claro que para a mamãe vai ficar um pouco de ciúme glorioso, mas para mim me encheu de alegria poder ouvir o filho falar papa. Glória, dizemos assim, como que reconhecendo algo que está muito além, muito acima, algo que vem do céu, tem muito a ver com a questão do celestial. Ele nos remete ao céu, até porque nós sabemos que por perfeição, glória é Deus, está com Deus e vem dele.
Os textos para esse 7º domingo de Páscoa, que agora é o último domingo neste período de pós-Páscoa. Após a Ascensão, ainda festejamos o domingo de Páscoa. No próximo domingo será a descida do Espírito Santo, Pentecostes. E então, a partir deste domingo em diante, vamos contar os domingos após Pentecostes até o Advento, onde então nós sempre enumeramos o 1º, 2º, 3º até o 20º e tantos é Advento. Mas estamos agora nesse último desse tempo de Páscoa ainda, pós-Páscoa, antes de Pentecostes. E para esse domingo, os textos nos são bem pertinentes de podermos pensar um pouco sobre o privilégio glorioso. Por isso, trago esse tema para o nosso momento de reflexão. Quero iniciar com o Evangelho. A oração sacerdotal de Jesus, assim conhecida. Nós lemos os primeiros 11 versículos, é uma oração maior, dividida em 3 partes. Essa primeira parte, onde então Jesus se coloca em oração diante do seu Pai. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que, por meio de intercessão, sacrifício, intenta reconciliar Deus com o ser humano, isto é, colocando-o no favor de Deus, trazendo esse trato com Deus pelo ser humano e a favor do ser humano. É a função do sacerdote. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, nos primeiros 2 versículos, assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído de coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Vamos falar do ser humano como sacerdote. Tem um escolhido, aquele que Deus chamou para desempenhar esta função. Mas aqui no nosso texto nós falamos de Jesus, e ele é reconhecido como um sumo sacerdote, perfeito em tudo, em todos os seus atos. Aliás, o sacerdote é um dos ofícios de Jesus. Vamos lembrar aqui que são 3 os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. O profeta trata com o povo, com as pessoas por Deus, mas em lugar de Deus. Ele fala aquilo que recebeu de Deus e leva ao povo. O sacerdote trata com Deus pelas pessoas em lugar das pessoas. Ele representa as pessoas diante de Deus. Ele traz às pessoas os pedidos, a gratidão, a intercessão, o louvor e ainda o rei, que nos dirige, governa, guia o seu povo, o seu reino. Esses 3 ofícios Jesus desempenhou com perfeição. São ofícios que se encontram dentro do povo de Deus: o profeta, o sacerdote e o rei. Mas Cristo, ele é em tudo excelência, e ele então é a referência perfeita para esses ofícios. Jesus foi até diante dos seus discípulos e ali celebrou, naquela noite de quinta-feira, a ceia. Nós já vimos em outros momentos, ele abençoou, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele apontou Pedro, que iria negá-lo, apontou Judas, que iria traí-lo, ele ensinou o mandamento do amor, o novo mandamento. Saindo desse ambiente, muito provavelmente estando já no Getsêmani ou junto com os seus discípulos, ele tem esta oração para o seu Pai. E ali nós lemos: levantou os olhos aos céus, um gesto que identifica um olhar da terra para o céu, ou buscar esse Deus. Jesus busca o seu Pai. A direção agora é céu, falar com Deus. Quando nós oramos, somos até convidados a baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, no intuito de levar uma concentração. Mas por muitas vezes, quando nós estamos numa angústia, desespero, uma agonia, quem sabe, paramos e olhamos aos céus, como se fosse um clamor. Para nenhum outro lugar nós podemos mais olhar, nós olhamos para os céus, com o intuito de orar, buscar Deus, chamar somente o seu nome. Clamamos como um gesto comum também em momento de comunhão com Deus, com significado, mas de forma verdadeira e sincera. Nós buscamos aquele que está acima de nós. Jesus fez nesse momento, ele olhou para os céus.
Jesus estava diante de um momento terrível por vir, a sua morte, e ele sabe disso. Ele não foge, ele não despreza, ele não se ausenta, mas ele encara com coragem, mas com decisão, porque foi para isso que ele veio, e para tanto ele vai junto ao Pai em oração. E nas nossas orações, no momento em que levantamos os nossos olhos aos céus, buscamos também entrar nesta comunhão com o Pai Celeste, subindo desta profunda aflição, desse tormento, dessa angústia, desse vale de lágrimas que nós nos encontramos muitas vezes, como que não tendo nenhuma outra saída nem solução, nós olhamos para os céus e de repente podemos contemplar esta comunhão com Deus e falar com Ele nas nossas angústias, levantando os nossos olhos, mas nós o fazemos quase que espiritualmente. Não é só o físico levantar os olhos, mas é levantarmos a presença de Deus em nossa fé. Isso acontece em nossa confissão de que Deus nos atende. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, Jesus disse, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E nós o fazemos na fé. Nós nos colocamos de repente à presença de Deus nas alturas, permitindo que mesmo em meio a todas essas desgraças humanas, nós possamos ter acesso ao Pai, porque Deus assim nos permitiu. Jesus ora, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Um pouquinho antes do livro, do capítulo de João 17, nós vamos lá para João 12, nós vamos ver Jesus orando também: Pai, glorifica o teu nome. E a resposta de Deus vinda do céu, como alguns dizendo que ouviram um trovão, mas ela pôde ser ouvida, Deus dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João 12, 28. Realmente Deus já glorificou o seu Filho na vinda dele ao mundo, no seu batismo, na sua andança por este mundo, mas agora ele há de glorificá-lo ainda mais, e Jesus o pede. A glória de Deus é a sua própria honra. Moisés pediu lá no Antigo Testamento: rogo-te que me mostres a tua glória, em Êxodo 33. Ele pôde contemplar a glória de Deus de longe. O resplendor desta glória agiu de maneira forte sobre Moisés, a ponto de quando Moisés desceu do monte, tendo nas mãos as duas tábuas, não sabia Moisés que a pele dele resplandecia depois de haver falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandeciam a pele e o seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Moisés pôs então um véu sobre o seu rosto. Quando Jesus veio à terra cheio de glória, anjos cantando, toda a terra deveria cair de joelhos e adorá-lo. No entanto, cada um podia passar sem notar que ali estava o Filho de Deus, que veio ao mundo em glória. Em vez de o reconhecerem como Filho de Deus, os fariseus e até escribas o acusavam de endemoniado. Nada a ver com glória dentro do conceito daquilo que nós pensamos de glória. Demônio. Mesmo assim, Jesus diz: Pai, eu te glorificarei na terra. A glória de Jesus com a qual ele glorificou o Pai era superior à glória que Moisés viu. Ele tornou-se o mais sublime e glorioso tesouro para pecadores, aleijados, leprosos, meretrizes, apóstolos, a própria mãe Maria, Tomé, que havia duvidado, e muitos outros, e também, meus queridos, a mim e a ti. Jesus tornou-se o mais sublime e glorioso tesouro. Esta glória não é visível, mas ouvida quando Jesus diz: teus pecados estão perdoados, vai em paz. Perdoados estão os teus pecados. Mas por que Jesus pode dizer isso? Porque a sua obra foi uma obra de glória. As pessoas não viram como Moisés o forte impacto luminoso do resplendor da glória de Deus, mas perceberam o amor do coração de Deus, que perdoa pecados, mesmo os mais graves, como os dos apóstolos,
apóstolo Paulo, que antes de ser chamado perseguia a igreja e os seguidores de Cristo, mas de repente Deus o colocou num caminho glorioso de levar o evangelho e estar a serviço de Deus. Jesus continua a sua oração: e agora glorifica-me, ó Pai. Antes de sua eterna glorificação no céu, Jesus tinha que se submeter à sua última glorificação aqui na terra, vamos dizer assim, a saber, ser crucificado lá no Gólgota, entre os dois malfeitores. Onde há glória nisso? Morrer numa cruz, condenado como os outros, pelos seus próprios atos. Também esses dois malfeitores inicialmente zombaram de Jesus, até que o Espírito Santo abriu os olhos de um deles pelas palavras que Jesus proferiu na cruz, que lembravam as profecias. Ele reconheceu Jesus, o Messias prometido, repreendeu seu companheiro e então pediu para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares nos céus, no teu reino. Palavras de uma confissão de glória, vamos dizer assim. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí vem a glória para aquele que estava sofrendo pelos seus próprios atos. Nada fez para receber estas palavras de Jesus, bem pelo contrário, mas o Espírito Santo lhe leva a ver Jesus é o seu Salvador, nele eu tenho vida. Essas palavras lhe deram forças para suportar os últimos momentos de sofrimento ali ainda na cruz, quando então lhe foram quebradas as pernas, lhe desejando uma morte mais rápida, mas ele o fez sob a glória de Cristo, que estava ao seu lado, crucificado com ele. A grande glória de Deus e de Jesus é o seu amor à humanidade e a reconciliação da humanidade com Deus, conforme afirma o próprio Jesus. Deus, nas palavras de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus intercede ao Pai, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E então lemos, olha só que palavras bonitas: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estás pensando na vida eterna? Estás desejoso desta vida eterna? Só tem uma saída, uma só receita: que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro, aquele que planejou a salvação, que é criador, que viu o mundo cair em pecado, que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Crendo nisso, tens vida eterna, sem opressão da lei, sem imposição, sem cobrança, sem muita dor. É só crer. Mas a glória se revela na cruz, para nós termos esta bênção da vida eterna. A manifestação do amor de Deus em salvar o mundo, em enviar o seu Filho e reconciliar o pecador, estava na obra vicária, em lugar de, em meu lugar, em teu lugar, mas uma obra que era para morrer. E esta era a glória de Deus, a qual Jesus estava pedindo ao Pai. Quem o faria? Quando nós pensamos em glória, nós pensamos em algo muito bom, uma vantagem, um momento delicioso e gostoso de nossas vidas. Mas aos olhos de Cristo, a intenção da glória passava por algo terrível. O querer compartilhar essa glória com os homens, com a humanidade, ou alcançar esta glória para os homens e também colocar esse Deus glorioso nesta humanidade sendo assim visto, passava pela morte. Muito diferente de qualquer glória humana, em sua concepção, em seu planejamento, em sua intenção, em seu interesse. Mas para Jesus, esta seria a única manifestação da glória de Pai, vamos dizer assim. Ato perfeito, único, suficiente, de resultado mundial, com efeito salvador para todos. Que glória! Poderíamos até dizer que um momento glorioso em nosso meio seria de repente encontrarmos uma vacina para o coronavírus, para o novo coronavírus. Que glória entre nosso meio!
mas já está havendo até discussões de querer ter o interesse somente de um lado, querer ter o domínio disso, de repente querer ter a fama disso, não compartilhar para todos, só para alguns. Olha a briga entre os homens, quando pensa em glória, até pensa somente em seu lado. Jesus o faz para a humanidade e o seu resultado vem para todos, independentemente de quem seja. E Jesus então intercede pelos que creem e pelos que viriam a crer, a fim de que esta glória permanecesse em suas vidas, ou seja, a vida eterna. Guarde-os, ó Pai, para que assim como tu e eu somos um, sejam eles também. Esta unidade em torno da glória, em torno do viver como cristãos. Como cristãos, meus queridos, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, corremos o risco de pensar muitas vezes, conforme os momentos de nossas vidas, e refletir sobre se estamos ou não na comunhão com Deus, pelas muitas misérias, pelos muitos sofrimentos e dores, porque nós pensamos em glória também na questão muito pessoal, destaque, perfeição, sucesso, aplausos, tudo de bom, isso seria glória. Tanto que quando a vida nos aflige e nos pega de jeito, pega de cheio, nós dizemos, mas Deus está conosco. Nós duvidamos disso, por causa da situação que nós vivemos. O que está acontecendo que Deus não me abençoa na sua glória, ou não permite eu viver a glória? Estamos fazendo algo errado, começamos a questionar a nós mesmos então até. Ou quem sabe até pensarmos, mas vale a pena ser cristão para sofrer desse tanto? Pois viver com Jesus muitas vezes nos leva a abrir mão de coisas, de jeitos, locais, pessoas, atividades neste mundo, por causa da fé em Cristo Jesus. E nem nos apercebemos que, apesar de podermos achar que isso é o que nos torna cristãos, nem o fazemos devidamente, como Cristo quer. Mas será que é isso mesmo? É então que devemos lembrar com atenção que Pedro escreve na sua epístola, que é para hoje a leitura da epístola. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis o fogo ardente, as muitas aflições, as muitas dificuldades. Experimente botar o dedo no fogo, você vai gostar. Ai, que prazer, estou com o dedo no fogo, queimando. Não, você vai urrar, você vai berrar, você vai evitar. De repente, se alguém lhe causou isso, você vai culpar inclusive. Mas é dor, é sofrimento. Não estranheis em meio ao fogo ardente as aflições, dores que nós passamos, porque muitas vezes elas vêm para nos provar. E então Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pedro convida para nós tirarmos os olhos da dor de repente, ou da causa, mas olharmos para aquele que já também sofreu e aceitou em nosso lugar ter a causa. E então ele diz, olha, alegrem-se, em meio à dor, em meio ao fogo ardente, alegrem-se. E onde pode isso alguém alegrar-se? Somente quando está como coparticipante em Cristo dos seus sofrimentos. Ele diz, vocês são coparticipantes. Então nós lembramos que Jesus foi sacerdote, aquele que veio para estar como no lugar das pessoas diante de Deus. Ele se colocou em meu lugar. E agora Ele me traz aquilo que é de Deus, sim, mas Ele me permite agora ter acesso com o Pai. Então falamos até mesmo como sacerdotes universais, aqueles que levam também pessoas diante de Deus, que querem buscar pessoas para diante de Deus, e se colocam muitas vezes no lugar delas. Nós exercemos como que um sacerdócio na vida que nós vivemos, sofrendo com Cristo, ou até mesmo mais, sofrendo por Cristo agora pela fé. E esta alegria que está lá em nosso coração é saber que eu sofro, mas por Cristo, com Ele que sofreu por mim. E este meu sofrimento não atesta minha desgraça de vida condenada, mas atesta que eu estou com Deus. Muitas vezes desafia nossa compreensão, talvez. E então ele diz, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando.
E aí nós vamos ver a glória de Cristo na cruz, padecendo em nosso lugar, e isto nos alegra. É Ele, quando nós confessamos: Senhor, ainda que eu esteja em meio a essa miséria humana, quer seja de aspecto físico, material, de enfermidade, dificuldades financeiras, eu ainda passo e suporto, sofro isso tudo, mas sei que estou em Cristo. Esta é minha alegria. E então ali sou exultado. Eu posso exultar a Cristo, aliás. Se pelo nome de Cristo, continua Pedro, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sofrer neste mundo as situações da miséria do mundo, mas daí Pedro diz: e ainda se sofrem por causa de Cristo, bem-aventurados sois. E aí, queridos, é que entra o privilégio. Sofrer no mundo pelas nossas próprias culpas, cargas do pecado, pelos nossos próprios atos, é o que nos resta. Agora, sofrer por causa de Cristo é um privilégio. Nem todos sofrem por causa de Cristo, abrem mão, ou quem sabe não entendem desta forma, condicionam o seguir a Cristo com a sua vida perfeita, próspera, tranquila, agradável, de curtição. Mas sofrer por causa de Cristo, situações terrenas, relacionamentos com pessoas, culpas, acusações, por causa da fé, diz Pedro, é bem-aventurança. E bem-aventurança, quando é usado no texto bíblico, nos reflete a uma vida com Deus na eternidade, a felicidade eterna. E então, suportando isto, na fé em Cristo Jesus, Ele nos dá somente uma certeza ou condição: é porque nós estamos no Espírito e estamos com Deus. Então vejam só, Ele linka Cristo e nosso sofrimento com Ele, e Ele nos atesta que suportando isso nós vamos estar com o Espírito e com Deus, ou seja, a Trindade em nossas vidas. Vamos estar preenchidos daquele que é o verdadeiro Deus, que o próprio Cristo diz: e a vida eterna é esta, que te conheço como o único e verdadeiro Deus, e então que creio que tu me enviaste. Queridos irmãos, adiante Pedro diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como se intrometesse de negócios outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Qual o nome? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Qual o nome? Aquele Deus que planejou e enviou Cristo, aquele que o Espírito Santo me dá força para confessar. E é este nome que nós queremos guardar, porque estar neste nome é viver uma glória de grande privilégio. Ainda que nós soframos, ainda que nós venhamos a ser afastados, rechaçados ou desprezados pelo mundo, estamos em Cristo, o privilégio. E aí sim é o que diferencia do mundo, estar em Cristo. E este é o privilégio. O privilégio de nós sabermos que Jesus morreu por nós. O privilégio de nós podermos chegar a Deus: perdoe os meus pecados, que são muitos e que desagradaram a Ti, também ofenderam ao próximo. O privilégio de confessar, o privilégio de saber que então serão perdoados esses pecados, o privilégio então de poder saber que mesmo em meio a este mundo como filho de Deus eu ainda sofro, não é porque Deus está me desprezando, mas porque Ele me une com Cristo no seu sofrimento e eu posso fazer parte disso. Mas saber que tudo isso termina, porque a vida eterna, e então glória perfeita e eterna já me é dada nesta vida, em meio à fé. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho, diz Pedro? Se aqueles que estão em Cristo já perecem e sofrem na terra, imagina aqueles que não estão em Cristo, a desgraça eterna. E então, como sacerdotes de Cristo nesse mundo, queremos levar pessoas para Cristo, é viver a fé diante das pessoas, onde o Espírito Santo pode se valer desse testemunho para converter corações através da palavra que anunciamos, da vida que temos. Que privilégio glorioso podermos chegar, como Pedro diz na linguagem da linguagem de hoje: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Privilégio glorioso saber que ainda nas aflições, ou ainda pela fé, sofremos, ou quem sabe sabermos que estamos cuidados somente por um Deus que já nos salvou, que já nos buscou para si
e em Cristo Jesus nos dá esta plena paz que temos aqui no mundo, nas aflições. Mas sabemos que a vida eterna é esta. Confessamos esse Deus que nos protege e cuida, e também estamos com Ele na fé que Ele nos concedeu. Vamos viver, lembrando que então sim, possamos como cristãos ter um testemunho de talvez nos afastar de ambientes, de pessoas e aquilo que nos prejudica a fé, mas nunca deixar de testemunhar esta fé onde Deus nos colocou. Que Deus abençoe, pois temos um privilégio glorioso de sermos seus filhos e termos um Cristo que deu a sua vida por nós. Amém. Queridos irmãos, eu compartilho com vocês nesse momento, novamente, dentro do nosso culto, que seria esta ocasião de trazermos as ofertas ao Senhor, em manifestação de nossa gratidão, de nosso zelo à igreja, de nosso cuidado com a atividade da igreja. Deus abençoe aqueles que já podem estar fazendo, mesmo em meio a essa pandemia, esse momento de isolamento e afastamento, aqueles que podem fazer por depósito as suas ofertas, não esquecendo-se da igreja, daquilo que é do Senhor, mas também olhando para com aqueles que não podem fazer neste momento essas ofertas, continuem em suas casas, talvez retendo esta parte que seria da oferta do Senhor, e em ocasião oportuna podem trazê-lo ao altar do Senhor. E aqueles que estão realmente impossibilitados até de fazer essa reserva, por estarem sofrendo situações sociais, econômicas, perda de trabalho, redução, possam também, quem sabe, ser auxiliados por cada um dos irmãos nesta igreja, ou em conjunto, no cuidado de suas vidas. Levem até nós, deixem-nos conhecer talvez as suas dificuldades, se assim for necessário. Mas que Deus a todos abençoe, e o seu trabalho possa continuar sendo amplamente divulgado e realizado em nosso meio a partir das ofertas de cada um de vocês. Deus abençoe e também cuide e abençoe este momento em nossas vidas. Queremos seguir com nossa liturgia da Ordem das Matinas neste momento, e vamos trazer como canto o Te Deo Laudamus. Ele é um canto muito bonito, prestem atenção nesta letra, ouçam, com seus corações, seus ouvidos, mas também com a alma, esse texto que é tão bonito e de grande glória. A Ti, ó Deus, louvamos e por Senhor nosso confessamos. A Ti, o eterno Pai, adora toda a terra. A Ti clamam todos os anjos, os céus e todas as suas potestades. A Ti os querubins e os serafins continuamente bradam. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da majestade da Tua glória. A Ti louvo o glorioso coro dos apóstolos, a Ti louvo a santa congregação dos profetas, a Ti louvo o nobre exército dos mártires, a Ti reconhece por toda a terra a Santa Igreja, como Pai de infinita majestade, como adorável, verdadeiro e único Filho, e como Espírito Santo, ó Consolador. Tu és o Rei da glória, ó Cristo, Tu és do Pai o sempre eterno Filho. Tu, quando tomaste sobre Ti livrar o homem, Te humilhaste a nascer de uma virgem. Tu, quando venceste o aguilhão da morte, abriste a todos os fiéis o reino celeste. Tua direita de Deus está sentado na glória
tu socorras a teus servos, aos quais com teu precioso sangue redimiste. Faze com que sejam contados entre os santos teus na glória eterna. Muito bem, nós levamos a Deus nesse momento as nossas orações. Queremos convidar a cada um de vocês, no momento em que estivermos orando, elevem seus corações, suas mentes e arrolem diante do Senhor aquilo que querem agradecer, querem pedir. Deus, nosso Pai em Cristo Jesus, está nos ouvindo e também em sua vontade há de nos conceder ao seu tempo e querer e poder. Nós queremos agradecer pelos aniversariantes, nós queremos agradecer pela recuperação de nosso irmão Jairo também, que nós domingo passado oramos. Ele está já com saúde restabelecida, novamente as suas atividades. E assim também lembramos a todos aqueles que ainda estão ou têm pessoas, parentes em situação de enfermidade, angústia, algum problema. Colocamos diante de Deus tudo isso. Falamos com Deus nesse momento. Gracioso Deus, amado Pai Celestial, somos-te gratos por nos tornares teus filhos pela fé em Cristo Jesus, já desde o batismo, de pela tua palavra nos guardares nesta fé, nos fortaleceres, nos firmares nesta fé. Obrigado por esta palavra de podermos relembrar hoje a obra de Cristo, uma obra que revela a tua glória, a sua morte, o seu dar de sua vida na cruz, em nosso favor, expressa a tua glória, nos traz e nos também une a esta glória pela fé. Queremos compartilhar isso com os outros, bondoso Deus, e portanto dá-nos o teu Santo Espírito, para que possamos também, ainda que em meio a muitas aflições e muitas tristezas, dores, necessidades, possamos revelar o privilégio de sermos teus filhos e também falar de Cristo Jesus, o Deus glorioso em nosso meio, aqueles que estão à nossa volta. Guarda-nos, Senhor, e firma-nos nesta fé. Assim abençoe a tua igreja neste mundo. Que a tua pregação, que esta pregação seja fiel à tua santa vontade, seja reta a tua palavra. Dá-nos fidelidade e entendimento no pregar e no anunciar. E que a tua igreja desempenhe essa tarefa de levar Cristo a todas as nações. Oramos em favor de nossa igreja nacional, da sua diretoria. Oramos em favor de todas as congregações, todos os pastores espalhados em nosso país. Oramos também em favor de nosso distrito, nossas congregações, nos seus muitos desafios, na sua relação como pastores, congregados, e também nesse trabalho de missão, que muitas vezes nos é tão dificultoso por causa das necessidades, tanto financeiras e pessoais, que se mostram. Queiras abençoar a nossa congregação local, Martim Lutero. Abençoe a cada família que se arrola esta comunhão dos que estão como família da fé. Cada pessoa que aqui participa, cada pessoa que aqui comunga, cada pessoa que aqui se envolve, que pode crescer na fé e testemunhar esta fé. Queiras estar com esses que estão de forma muito especial agora nesse momento, acompanhando esse culto, ainda que à distância. Abençoe os seus lares, bondoso Deus, guarde-os, proteja-os. Estamos numa situação de bastante medo, receio de uma pandemia. Queiras nos livrar, se for da tua vontade, nos guardar deste mal e nos permitir, se for assim, também da tua direção, estarmos todos presentes para juntos um dia novamente nesta casa louvarmos o teu santo nome, termos o privilégio de podermos nos colocar na tua presença novamente neste tempo. Dá-nos assim a tua direção, o teu Santo Espírito, para que no momento de aflição reconheçamos a tua glória também e temos esse privilégio glorioso de sermos teus filhos. Queiras estar assim também abençoando os aniversariantes que nesta semana receberam de tua graciosa mão e do teu querer mais um ano de vida. Abençoe-os, guia-os, renove em tuas bênçãos e assim também agracie-os sempre andar em teus caminhos. Dê a eles amor, paz, saúde, crescimento e bênçãos materiais e físicas para o seu bem viver em nosso meio. Obrigado pela recuperação do nosso irmão Jairo, teu filho e servo amado, que
tens protegido e guiado também no seu momento de recuperação da sua enfermidade, a dengue. Queiras continuar agraciando e fortalecendo a sua vida física. Assim nos entregamos aos teus cuidados, orando também especialmente por aqueles que estão orando nesta hora por necessidades particulares, ou agradecendo por muitas situações que tu lhes permitiste viver e que reconhecem vinda das tuas mãos e colocam diante de ti em louvor. Abençoe e guarde, Senhor, a nossa igreja. Abençoe e guarde também os vários desafios que se colocam neste momento, financeiros e materiais, e também pessoais, para mantermos e termos a Tua Palavra em nosso meio. Assim, tudo isso nós oramos e bendizemos o Teu santo nome, guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ao qual junto contigo, ó Pai, és um só e eterno Deus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos em conjunto, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e contigo também. Oremos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempre eterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, assim foi um grande privilégio poder estar com vocês e termos esse momento em nossas vidas, de forma especial refletir sobre esta glória de Cristo, a glória do Pai revelada a cada um de nós em sua palavra, que tenhamos uma vida de privilégios gloriosos na fé em Jesus, enfrentando situações adversas. Queremos agradecer àqueles que estão conosco, aliás, nesse templo. São alguns poucos que estão aqui conosco assessorando esse canto, participando desta ordem da liturgia. Agradecer ao seu Antônio, que nos presta esse serviço e está conosco também. Deus a todos abençoe e assim nos guarde em seu amor e nos guarde firmes na certeza da vida eterna. Até quinta-feira que vem, nosso estudo bíblico, que vai ser às 20h, às 20 horas, assim escolhido no último momento. Que Deus a todos abençoe e guarde. Fique com Jesus nessa semana.